Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional de nossas almas, ao início de nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos, concede-nos e a todos os nossos irmãos a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. A você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos, eu e Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para apresentarmos Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a pergunta 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? A resposta: frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Em pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Ana Paula Feliciano de Franca. A Ana Paula perguntou: é verdade que existem almas gêmeas, isto é, aquelas que se afinizam em tudo e que muito se amam? Minha cara Ana Paula, ouviremos a resposta no final deste programa. Meus caros, vivemos o feliz momento presidido pelas luzes do Natal de Jesus. É quando, por força da associação de sentimentos, a humanidade parece estreitar-se em enobrecidos propósitos de bem-querer, de respeito e até de amor de verdade. Pois vamos conversar pensando no bem de verdade. Vamos tratar de um assunto de grande interesse da humanidade inteira, pelo menos de quantos têm consciência dos enormes prejuízos que um certo vício que há muito tempo vem fazendo vítimas em todo o mundo, apesar de alguns fracos esforços terem produzido sua diminuição nos últimos anos. Mas a preocupação parece aumentar entre aqueles que já foram ou que já tiveram familiares acometidos de sérias enfermidades decorrentes de tal viciação, que vêm estender-se a seus descendentes, principalmente entre os jovens, fase da vida que julgamos adequada para combatê-lo e, melhor ainda, de se aplicarem os meios de preveni-lo.
E entre todos os vícios que devem ser combatidos e evitados, o de que falamos chama-se tabagismo. E os números das pesquisas estão mostrando o quanto ele é nocivo, chamando-nos atenção para a necessidade de alguma medida salvadora. E neste programa, todo assunto que recebe tratamento como tema central é devidamente tratado sob o aspecto de suas implicações espirituais. É interessante que se considere neste início de conversa que mães e até parentes de viciados no cigarro, que se viram atacados por sérios problemas de saúde, que oscilam dos mais brandos até os mais graves, sugerem que alguma forma de advertência seja veiculada a respeito. É que aqueles que nos ouvem agora já sabem perfeitamente que todos os nossos pensamentos e ações, nossas inclinações e preferências na vida, inevitavelmente nos levam a parcerias espirituais que lhes correspondem em natureza e intensidade, porque é o de que se constitui a nossa carga psíquica. Imaginem, então, o que acontece quando essa parceria espiritual preza por viciações danosas à nossa saúde e à nossa moral? Sabemos que temos parceria espiritual em todos os momentos da nossa vida. E essa parceria se dá com os espíritos afins, isto é, com aqueles que comungam conosco os gostos, as preferências, as tendências, as inclinações. Assim também, e obviamente nas viciações. Se bebo ou fumo, é natural que tenho os companheiros invisíveis com os quais partilho tudo o que faço, em igual natureza e intensidade. Isso pode me custar muito caro se a natureza da minha parceria me proporciona prejuízos, inclusive o da escravização a que me exponho. Vamos continuar dando trato ao nosso assunto de hoje, como convém. Mas que tal abrirmos um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão? Autoria de Vinícius, Clara e Eliane, nas vozes de Vinícius e Clara, a verdadeira alegria vem do amor. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, do fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. Tenhamos em consideração quantos adotam uma conduta prejudicial à própria saúde física e moral, sem saber que outro tanto da sua vontade, que quase sempre a faz irresistível, vem do lado de lá. Se tenho, por exemplo, 100 de vontade
e até poderia controlá-la, mas vejo impossibilitado de fazê-lo, vendo-a ampliada para 200, porque submisso à influência espiritual do meu parceiro invisível ou de meus parceiros invisíveis do prazer, que nem sequer estou vendo. Não basta tratarmos do tabagismo sob o lado prejudicial à saúde de quem fuma, normalmente pessoas normais e civilmente capazes. A preocupação de quantos sabem tratar-se de um malefício há de estender-se às consciências de governantes e legisladores para mudar o foco, tão paradoxal quanto maléfico, dos interesses pela arrecadação de impostos, cujos recursos têm significativa parcela destinada à atenção da saúde do fumante. Estudo financiado pela Bill Melinda Gates Foundation e pela Bloomberg Philanthropies constatou que, em 2015 aproximadamente, 1 bilhão de pessoas no mundo fumavam diariamente, sendo 1 em cada 4 homens e 1 em cada 20 mulheres. Mas prestem atenção, a proporção é ligeiramente diferente da registrada 25 anos antes. Em 1990, eram 1 em cada 3 homens e 1 em cada 12 mulheres. Obviamente que veio o aumento populacional, que todavia representou um incremento no número total de fumantes, de 870 milhões em 1990 para quase 1 bilhão 15 anos depois, com o número de mortes representando um aumento de 4,7% na década de 2010. O indivíduo em plena capacidade mental, civilmente capaz, não está sendo enganado. Na era da informação, quando até mesmo nos maços de cigarro vem destacada a informação quanto aos males que ele provoca na saúde humana, os incautos, parece, não percebe que quem se beneficia com tais informações são os próprios fabricantes, que transferem para o fumante o ônus da responsabilidade de sua decisão de fazer-se mal. É quando, acionados na justiça, aplicam o argumento incontestável. Nós avisamos que o cigarro faz mal e até apontamos os males que ele faz. Se você decidiu fumar, foi porque quis assumir os riscos para os quais lhe chamamos a atenção. E é por isso que viu-se diminuir o número de ações judiciais contra os fabricantes. E atualmente se pergunta, por que se fuma ainda hoje se os próprios fabricantes de cigarro advertem que seu produto é nocivo à saúde humana? Para dar tratos ao assunto de forma abrangente, contamos com a valiosa colaboração de 2 experientes profissionais da medicina. São os médicos doutora Luciane Hilário e o Dr. Paulo Reinaldo Hilário, este último especialista em pneumologia. Começaram por nos informar que o termo tabagismo significa abuso do tabaco, que é uma erva da família das solanáceas, a Nicotina tabacum. Substância que, esclarecem, vem da folha do mesmo nome e dela as pessoas fazem uso de diversas maneiras, por inalação, pela sucção. Cigarro de papel ou de palha, cachimbo, charuto. Por aspiração, que é o caso do rapé, e ainda há quem é viciado em mascar, utilizando-se do fumo em corda. E informam os citados médicos, o aspecto perverso do tabagismo vem do fato de o cigarro conter uma mistura de substâncias tóxicas, parte delas gasosa, incluindo o monóxido de carbono. Algumas são partículas como o alcatrão, a nicotina e a água. 3 a 6% da fumaça do cigarro são compostos por monóxido de carbono, que quando inalado atinge os pulmões e dali segue para o sangue, reduzindo a sua capacidade de carregar oxigênio. Em consequência da incapacidade do sangue de transportar oxigênio, as células deixam de respirar e produzir energia,
o que faz com que o fumante tenha o fôlego prejudicado e fique exposto ao risco de doenças cardiovasculares e respiratórias. A nicotina, outra das substâncias encontradas no cigarro, diminui também a capacidade de circulação sanguínea, aumenta a deposição de gordura nas paredes dos vasos e sobrecarrega o coração, podendo levar ao infarto do miocárdio e ao câncer. Mas prestem bastante atenção, o seu papel mais importante é de potencializar a vontade de fumar. Ela atua da mesma forma que a cocaína, o álcool e a morfina, causando dependência química e obrigando o fumante a usar o cigarro continuamente, cumprindo-nos a todos nos lembrarmos sempre da informação de que a nicotina atua no sistema nervoso central, causando uma elevação do humor e diminuição do apetite, sendo considerado um estimulante leve, apesar de um grande número de fumantes relatarem que se sentem relaxados quando fumam. Essa sensação de relaxamento é provocada pela diminuição do tônus muscular, levando à dependência. É da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, AMES, que nos vêm também valiosas informações, como algumas que já foram expendidas e outras que exporemos a seguir. Dão-nos conta de que a gravidade do problema está também no fato de os fumantes não serem os únicos expostos aos males causados pelo cigarro. É que também os não fumantes são atingidos, já que passam a ser fumantes passivos. O cigarro é considerado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como o maior agente de poluição doméstica ambiental, tendo em vista que as pessoas passam 80% do seu tempo diário em locais fechados, tais como os de trabalho, residência e lazer. O nosso tema central de hoje vai continuar, mas vamos combinar num espaçozinho para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Noel Rosa, arranjo de Rosana Rosa Leite, nas vozes de Rosana Rosa Leite, Zaira Rosa Leite e Edilene Oliveira. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Vamos fazê-lo reinar hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, à luz do conhecimento. Vamos pedir para a terra, pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento, peçamos pra humanidade. Vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido, e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Vamos fazê-lo reinar hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, à luz do conhecimento. Vamos pedir para a terra,
dar-se-vos-á, e dar-se-vos-á o evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á, e dar-se-vos-á o evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento, peçamos pra humanidade. Vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido, e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedir e dar-se-vos-á, é o evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á, e dar-se-vos-á o evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á. Uma preocupação geral: as crianças, principalmente as de baixa idade, são particularmente prejudicadas em sua convivência diária com fumantes. Nas de 0 a 1 ano, em comparação com aquelas cujos familiares não fumam, ocorre maior incidência de problemas respiratórios, como bronquites e pneumonia. Observa-se que, quanto maior for o número de fumantes no domicílio, maior será o número de infecções respiratórias nos moradores, principalmente nas crianças. Assim, é fundamental que os adultos não fumem onde haja crianças, para que não as tornem fumantes passivos, evitando-lhes não só os males imediatos, como de torná-las passíveis de contrair o tão danoso vício. Vejamos agora, segundo os médicos que nos assistem nesse trabalho, doutora Luciene Hilário e doutor Paulo Reinaldo Hilário, algumas doenças provocadas pelo tabagismo e respectivos percentuais de incidência. Doenças coronarianas, 25% angina e infarto. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, 85%, bronquite e enfisema. Câncer em geral, 30%, pulmão, boca, laringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero. Doenças do cérebro vasculares, 25%, derrame e infarto cerebral. Outras doenças, úlceras digestivas e infecções respiratórias variadas. No Brasil, estima-se anualmente a morte precoce de 80 mil pessoas por ano por causa do tabagismo. Em outras palavras, cerca de 10 brasileiros morrem por hora por causa do cigarro, sendo o câncer a principal causa de morte. Os fumantes têm 10 vezes mais chances de morrer de câncer de pulmão do que os não fumantes. Em 98% dos fumantes são encontradas na mucosa que reveste os brônquios alterações compatíveis com o câncer de pulmão. A chance de se ter câncer diminui quando se para de fumar e após 15 anos sem fazer uso do tabaco. Os ex-fumantes voltam a apresentar características semelhantes àquelas que nunca fumaram. Fumantes têm ainda maior probabilidade de morrer por doença coronariana, especialmente jovens. Fumo e gravidez. Fumar durante a gravidez acarreta sérios riscos tanto para o bebê quanto para a mãe. Abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, complicações com a placenta e hemorragia ocorrem mais frequentemente quando a mulher grávida fuma. Tais agravos são devidos principalmente aos efeitos do monóxido de carbono e da nicotina sobre o feto, após sua absorção pelo organismo materno. Um único cigarro fumado por uma gestante é capaz de acelerar em poucos minutos os batimentos cardíacos do feto pelo efeito da nicotina em seu aparelho cardiovascular. Portanto, é fácil imaginar a extensão dos danos causados ao feto em consequência da mãe fumante.
O que é síndrome de abstinência do tabaco? A síndrome de abstinência que ocorre quando o indivíduo para de fumar é um conjunto de sintomas como agitação, sudorese, irritabilidade, tontura, insônia, dor de cabeça, nervosismo. Por tudo quanto significa empenho em favor da saúde de irmãos nossos que também têm o direito de se desvencilhar do grande mal, convém aqui relatar que, no anterior ambiente de trabalho do produtor deste programa, em 2 grupos que se formavam, cada um por mais de 60 pessoas, mesmo trabalhando em horários diferentes, havia entre eles uma parcela de fumantes que preferiu ouvir os argumentos contra o fumo e esforçar-se por abandoná-lo. Logicamente, havia entre nossos argumentos o da necessidade de cada qual conscientizar-se de que, na condição de racionais e de que tudo na vida pode ser orientado segundo a nossa vontade, cujo tamanho somos nós que determinamos, e que isso é a base para a lucidez de que o nível da caridosa assistência espiritual que almejamos receber está na justa medida do abençoado campo psíquico que nos constitui a nobreza de propósitos. Quem nem sequer lembrava de que Deus existe, sofreu impacto bastante para convencer-se de que todos, sem exceção, somos seres dotados de 3 elementos: corpo físico, perispírito e alma, sendo esta quem pensa, daí ser sua a obrigação de cuidar da saúde do corpo que lhe serve de instrumento de redenção de seus erros passados e de progresso moral. E foi assim que entre nós o leque da campanha antifumo foi se abrindo de tal maneira que tanto Jesus quanto a espiritualidade constituída de seus emissários bondosos passaram a ocupar importante espaço nos nossos pensamentos. Daí a disposição de cada um, por si mesmo, decidir dedicar-se à campanha de forma não apenas racional, mas sobretudo sentimental, como expressão de um desejo caridoso de estender também aos semelhantes o mesmo benefício que teve a felicidade de receber. Aprendamos todos que somos capazes de operar o bem tanto em favor de nós mesmos quanto em favor dos nossos semelhantes. Sob a assistência de Jesus e dos bons amigos espirituais, utilizemos a expressão da vontade, da determinação e joguemos para o lado os sintomas que costumam usar como argumento negativo quando nos propomos livrar-nos do vício. São sintomas que às vezes permanecem por semanas. Contudo, é preciso substituir valores e optar pelo abandono daquilo que não nos convém. Haveremos de considerar o tamanho do benefício que tal atitude nos proporciona como contrapartida dos dramáticos prejuízos que nos causa. É preciso que o fumante afaste as impressões negativas que a proposta de abandono do vício lhe pode causar. É quando ele mesmo passa a negociar com o seu subconsciente de forma negativa, dizendo que deixar de fumar o faz engordar, provoca nervosismo, insegurança, neutraliza a autoestima, a autoafirmação. Não faça isso. Haja de maneira positiva. Assegure-se a si mesmo de que nada disso vai acontecer e que tudo que lhe advirá da nova e feliz decisão só lhe trará felicidade e elevação espiritual. Assim, psicologicamente, estará construindo uma nova vida com o apoio das positivas forças do próprio psiquismo e, por consequência, dos novos amigos e benfeitores espirituais. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Pegue Leve, Distribuição e Supermercado. Cesta básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Diga para si mesmo que uma das grandes vantagens de livrar-se do vício é a convicção de que lhe instalou o imensurável poder de realização, a começar por vencer seu inimigo. E complete a aquisição das energias positivas, falando decidido, mesmo que você tenha acabado de fumar: sou um ex-fumante. E utilize de expressões positivas para neutralizar o efeito negativo de argumentos que, na verdade, do ponto de vista psicológico, operam o contrário. Então, repita sempre: o fato de haver deixado de fumar não me fará engordar, não me provocará nervosismo, não perderei a autoestima, não me faltará segurança nem a autoconfiança, porque tudo o que agora advirá dessa sublime decisão me fará cada vez melhor. Há outros tratamentos? Sim, quais? Um deles tem oferecido grandes resultados. É auto-administrado pelos próprios dependentes em reuniões entre si. Quanto mais motivados a combater o vício, mais eles se beneficiam de tais reuniões que, conhecidas no mundo inteiro, distinguem-se pelo nome de Alcoólicos Anônimos. E que bom saber que as pessoas que deixam de fumar e passados de 5 a 10 anos apresentam os mesmos riscos de contrair enfermidades associadas ao tabaco quanto apresentam aquelas que nunca fumaram. Eis aí um enorme motivo para a feliz decisão. E alguém pode perguntar: e quanto às implicações espirituais no tabagismo? Ah, meus irmãos, assim como em tudo na nossa vida, quer para o bem, quer para o mal, segundo a maneira como nos conduzimos, isto é, segundo o que fazemos e pensamos, estamos natural e automaticamente em parceria mental com espíritos que cultivam os mesmos interesses, vícios, pendores, inclinações, prazeres. Daí sermos influenciados no que nos convém e no que não nos convém, conforme as intenções que nos presidem a mente. E tenhamos em conta que, como ocorre com todos os vícios tóxicos, no caso particular do tabagismo, o nosso perispírito fica impregnado e saturado de partículas semimateriais nocivas, principalmente na região do aparelho respiratório, afetando-nos a vitalidade, porque impondo prejuízo à normalidade do fluxo das energias espirituais que nos sustentam a vida. Essas impurezas no perispírito podem ser vistas por médiuns videntes na forma de manchas formadas de pigmentos escuros que envolvem os órgãos mais atingidos pelo fumo, principalmente os pulmões. O fumo também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem até certo ponto
insensível ao envolvimento de entidades espirituais que lhe desejam proteção. O desejo de fumar, que tem sede no corpo espiritual, permanece após a desencarnação. E como o perispírito é muito mais sensível do que o corpo físico, isto se torna desastroso, pois a necessidade de fumar é enormemente aumentada, levando-o ao desespero e ao desequilíbrio, provocando por algum tempo uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos de amigos espirituais socorristas. É como se permanecesse em estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando desencarnado em prejuízo no recebimento de algum caridoso auxílio espiritual e preso à crosta terrestre. O desejo vicioso, se trata de espírito, faz com que ele sintonize com fumantes para, como vampiros, usufruírem de inalações inebriantes. Através de processos de simbiose em níveis vibratórios, o fumante pode colher em seu prejuízo as impregnações daqueles que podem fazê-lo infeliz, triste, grosseiro, preso à vontade de entidades inferiores, sem que consiga dominar seus próprios desejos. O espírito André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicografia de Chico Xavier, diz: muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se vinculam àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes pelos quais se deixam influenciar. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual dê lugar à anormalidade do envoltório espiritual, o que na maioria das vezes tem a duração que o tabagismo teve na existência física do fumante. O tabagismo é responsável por consequências sérias como asma, enfisema congênito, infecções recorrentes na infância nas vias aéreas e câncer em reencarnações futuras, ocasionadas pela lesão do corpo espiritual, isto é, do perispírito. Através da fé, podemos nos libertar do vício que nos angustia e deprime, ao invés de nos levar ao prazer, como erroneamente pensamos enquanto na vida física. É indispensável criarmos esta ligação para que cheguemos à conclusão de que só nos viciamos quando já temos os nossos vícios da alma. Vício da falta de compreensão, vício da falta de tolerância, vício do orgulho, vício da vaidade e de todos os outros males da alma que nos levam aos terríveis sofrimentos na vida física e tanto mais na vida espiritual. Algumas considerações muito importantes sobre dependência psíquica ou física para quem deseja livrar-se de tamanho inconveniente é reconhecer que existem coisas muito mais nobres, muito mais elevadas, que, se cultuadas pelo interessado de boa vontade, o levam a substituir os valores que equivocadamente cultua pelos valores eternos do espírito imortal. Um exemplo, se o meu pensamento predominante é o de que o meu prazer na vida é fumar, é beber, é jogar ou outros prazeres equivocados, é preciso me deixar dominar pela ideia de mensuração comparativa do que me convém e do que não me convém, decidindo-me pelos valores do espírito. É quando se devem apresentar com seu extraordinário valor as atividades físicas e mentais cuja nobreza nos elevam o espírito. Quem acha que não há nada mais importante e desejoso de se redimir que se lembre de Deus, de Jesus, dos seus emissários bondosos, que são os espíritos benfeitores,
a serviço da felicidade de todos quantos a desejem. A parceria espiritual, aquela que mantemos a todo momento em nossas vidas, porque somos verdadeiros rádios de ondas mentais que transmitem e recebem, graças ao fenômeno chamado sintonia vibratória ou sintonia mental, a partir do momento em que curamos as intenções, passa a ser de espíritos de luz a nos iluminarem a vereda evolutiva. Aqueles nossos irmãos espirituais que antes nos influenciavam nas escolhas infelizes, agora, por força da natureza positiva das nossas emanações mentais, perderam contato conosco, mas devem passar a ser objetos de nossas caridosas súplicas às potências celestes para fazê-los igualmente felizes e livres da escravidão viciosa. É assim, meus amigos, mantenhamos elevado nosso nível de moralidade e a nossa sintonia mental será com a espiritualidade superior. É então que estaremos operando em nosso próprio favor e em favor daqueles irmãos nossos que também têm o direito de ser felizes, podendo igualmente libertar-se da terrível submissão às infernais viciações. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobra de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta... Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dos espíritos de Luciede e Edilúcio Petersen, contida no livro Exaltação à Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos ouvi-los na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Lucinha, você não pode imaginar as emoções que nos invadem, a mim e ao Ed, neste momento em que vimos trazer-lhe as nossas notícias. Acalentávamos esse desejo com todas as forças da alma, de forma a diminuir-lhe a dor da saudade e o impacto das circunstâncias em que viemos para cá. Foi, porém, a sua cirurgia recente que nos facultou esta oportunidade
graças às suas preces e ação no bem incessante, fazendo-nos granjear a bênção de poder escrever-lhe. Esta é, portanto, uma experiência totalmente nova para mim e para o Ed. Oramos muito e fomos treinados para lograr êxito agora, por se tratar de um mecanismo inteiramente novo, a que nos devemos ajustar. A verdade é, mãezinha Lucinha, que agora se confundem na alma os sorrisos e as lágrimas num festival de amor. Conforme recordamos, eu não era fã de motos, embora Ed fosse ligado inteiramente nelas. Naquela terça-feira, 16 de agosto do ano passado, fomos dar uma volta por insistência dele, e nunca poderíamos imaginar que seria a nossa despedida terrena. Tudo aconteceu como num sonho que se transformou num pesadelo. Quando o caminhão cresceu à nossa frente e engavetamos pelos fundos, não houve tempo para qualquer raciocínio. Parecia que estávamos hipnotizados, e o choque, jogando-nos no asfalto, entre as ferragens da moto, causou-nos, em um instante, quase um estado de alucinação. Eu vi as pessoas correrem para nos ajudarem, os comentários, e sentindo dores desmaiei. Não sei quanto tempo durou esse estado. Ao acordar, encontrava-me em um recinto asseado, como um quarto de hospital, e apesar das dores, havia tanta serenidade ambiente que um grande bem-estar tomou conta de mim e recordei-me do Ed. Ao perguntar por ele, fui informada que estava internado também. Recordei-me de você e procurei saber por que não estava ali. Só devagar fui sendo esclarecida sobre o que havia sucedido. A memória funcionava, magoando-me e fazendo-me chorar, quando me dei conta de tudo. Não tenho como descrever-lhe a dor, a angústia. Como teria morrido aos 20 anos, menos um mês, com a mente rica de planos e ideais? A realidade, porém, era maior do que tudo, e confortada, fui aceitando, a fim de poder ajudar você na sua infinita dor pela nossa separação orgânica. Fui visitar o Ed, que estava mais desanimado do que eu, e sentia-se culpado do acontecimento. Um senhor bondoso, que fora médico aqui em Salvador e morrera no ano de 1919, o Dr. José Carneiro de Campos, explicou-nos as razões de tudo e nos aconselhou coragem, que pensássemos em você e no papai Edgar. Na sucessão do tempo, ajustamo-nos ao novo ambiente e passamos a aguardar o instante de visitá-la. Você é a nossa heroína, cuja alma sofrida sempre nos causou admiração e amor. Os seus testemunhos no lar, as suas lutas em nosso favor, o que a senhora tem sofrido com a separação de papai, tudo isso nos faz amá-la muito mais e orar em seu favor, mãezinha, agradecendo a Deus a honra de havermos sido seus filhos. Felizmente, na sua solidão, você vem adotando os filhos do infortúnio e abraçando os corações amargurados, como se os quisesse colocar no lugar dos seus filhos. Desde que você adotou este comportamento, passamos a melhorar e a ser felizes. O bem é bom para quem ama. Prossiga, mãezinha amada, ajudando-os, porque eles são os irmãos e filhos do nosso coração, através de cujo amor crescemos para Deus. Os seus filhos, às vezes, fazemo-nos presentes, enquanto você os socorre, trabalha para eles e procura amá-los. Deus aguarde em paz. Estou escrevendo esta primeira missiva
sob o amparo da irmã Joana de Ângeles, que tem sido uma outra mãe para nós e nos premia com este momento ditoso de reencontro e consolação. O Bivô Petersen está aqui conosco e outros familiares, abraçando você e os nossos amigos, a nossa Dona Jaci e esposo. Deus pague a eles toda a bondade para conosco. Estávamos ao seu lado no cemitério, quando você procurou nos visitar ali, uma ou outra vez. Agora, mamãezinha, o importante não é mais o corpo, que não existe. É sim o nosso eterno afeto. Agradecemos as flores, as preces, o carinho e unimos as vozes para dizer: Deus a coroe de estrelas, mãezinha da alma, abraçando-a com carinho e orando pelo papai Edgar. Sou a sua filha de sempre, Luciede. O querido irmão Ed assina também esta carta de amor. Edilúcio Petersen. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Na sessão que atende às perguntas dos ouvintes, será atendida hoje a nossa prezada ouvinte Ana Paula Feliciano, de Franca. Ana Paula perguntou: é verdade que existem almas gêmeas, isto é, aquelas que se afinizam em tudo e que muito se amam? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Paula, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Do ponto de vista espírita, a criação de Deus sempre é completa, perfeita, não havendo nada incompleto e imperfeito na obra divina. Portanto, admitir-se que Deus tivesse criado uma alma imperfeita para completar-se com outra alma também imperfeita, duas metades, seria admitir um erro na criação divina. Por isso que o Espiritismo não aceita a tese, a ideia das almas gêmeas que vão se completar no futuro. Mesmo porque, ao admitir a possibilidade de duas almas se unirem no futuro para se completarem, é uma possibilidade excludente, porque e as outras almas? Elas também não devem se unir para formar uma só família, um só rebanho para um só pastor, como diz Jesus? Então, o que o Espiritismo aceita é a ideia das almas afins, isto é, aquelas almas que se afinizam pelos pensamentos, pelas vontades, pelos gostos, pelos objetivos, pelos ideais. Estas almas, então, se afinizam, se sintonizam no mesmo padrão vibratório e aí encontram grande prazer em se unirem. Porém, estas almas afins não são excludentes, porque todos aqueles que pensarem da mesma maneira, que estiverem no mesmo padrão vibratório, com os mesmos objetivos, farão parte desta comunidade de almas afins, sem que se exclua ninguém por não pertencer ao mesmo grupo. Então, o Espiritismo acha melhor a ideia das almas afins, aquelas almas que, vibrando no mesmo padrão, vão se sintonizando e vão caminhando em busca da perfeição. Os grandes grupos de músicos, de idealistas, de pessoas, de pensadores, de cientistas, de matemáticos, se reúnem porque têm afinidades entre si. E todos aqueles, todos, sem exceção, que estiverem no mesmo padrão vibratório se reunirão. É por isso que o Espiritismo prefere a ideia das almas afins, porque esta ideia não contradiz a sabedoria divina, que nada cria imperfeito. Tudo cria dentro da perfeição e da sabedoria. Há que se considerar ainda que a afinidade entre duas almas pode se originar por muitas vivências que elas tenham tido em conjunto, isto é, muitas encarnações em que partilharam
das mesmas oportunidades, da mesma profissão, e que foram se reconhecendo, foram se encontrando e foram criando entre elas vínculos poderosos de afinidade. Portanto, nós podemos dizer que o conceito de alma afim mais se coaduna com o ensinamento da doutrina espírita. Bendize, pois, os cravos de dor que te crucificam os ideais terrenos e edifica as tuas esperanças para a vida imortal. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Ana Paula Feliciano, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual Ricardo Fadu. e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós e até o próximo domingo. Sementeira Cristã estará novamente com você no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar: Em tempo real, no Google. radioidefran.com.br. A qualquer hora, no YouTube. E podem também ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E também podem ouvir pela Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.